Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde, né, na boa, para a gente continuar aí as nossas aulas, né, o nosso trabalho. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, antes da gente começar, é sobre a numeração das aulas. Você deve estar achando estranho. Ih, o Reinaldo errou, botou aula 4 de novo, né? Devia ser aula 5 porque é matéria nova. Mas olha só, mudou isso aí, né? Mudou por quê? Porque eu não sabia que a escola obedecia um padrão. A escola tem um padrão para a numeração das aulas e isso obedece para todos os professores. E eu não sou diferente, eu tenho que ir atrás dessa numeração, tá? Porque está padronizado para toda a escola. Então agora vai ser assim, aquilo que era antes que eu falei, aulas ímpares, matéria nova, aulas pares, exercício, esqueçam, né? Passem uma borracha ali, esqueçam que não é mais nada daquilo, tá? Como é que vai ser agora? Agora vai ser o seguinte, a aula, eu vou dar a matéria, né? E aí a matéria nova vão ser todas a numeração da aula. Mudou a numeração, a matéria nova, né? E essas aulas vão ser divididas em duas partes. Vai ter a matéria, eu passo o exercício, e a outra parte é a correção dos exercícios, que corresponde à mesma aula, tá? Só que é para corrigir os exercícios. Então, por exemplo, agora, essa aula daqui eu vou dar matéria nova, vai ser potenciação, vamos estudar potenciação e radiciação de números inteiros, né? Nós vamos encerrar as operações com números inteiros, beleza? Vou passar exercício. Os exercícios eu vou corrigir quando? No próximo vídeo da própria aula 4. Vai ser a continuação da aula 4 só para corrigir os exercícios, beleza? Aí na aula 5, aí a gente entra em outro assunto, em outra matéria, né? Que vai ser o conjunto dos números racionais. Beleza? Então vai ser sempre assim, tá? Eu dou a matéria, passo o exercício e na outra aula eu termino aquela aula com a correção dos exercícios que eu passei. Ok? Então mudou, agora vai ser assim. Então vamos lá começar a nossa história de hoje, que é uma história bem legal, bem divertida, que é a potenciação e radiciação de números inteiros. Vamos lá. Olha só, primeiro vamos ver a potenciação, ok? Observe que a potenciação, você já sabe o que é a potência. A potenciação é a multiplicação de fatores iguais, né? A parte de baixo da potência chama-se base, e o númerozinho de cima é o expoente. A base só é que é multiplicada, tantas vezes quanto for o expoente. Então ali, mais 3 ao quadrado. Primeiro eu botei a base positiva para ver como é que vai ser, principalmente o sinal, né? Mais 3 vezes mais 3 dá mais 9, mais 3 ao cubo, mais 2 ao cubo, vai dar mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2, que dá mais 8, né? Então observe que quando a base é positiva, não importa se o expoente é par ou ímpar, a potência dá sempre o quê? Positiva. Olhou a base, ela é positiva, já sabe que a potência dá positiva. É só fazer a potência dos números, beleza? Quando a potência é negativa, observe a primeira, ó, menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3, como menos vezes menos dá mais, vai dar mais 9. Menos 3 ao cubo, aí vai ser menos vezes menos dá mais, e o mais dos dois primeiros vezes menos do terceiro vai dar menos do produto final. Ok? Então, menos 2 ao cubo dá menos 8. Observem que a única potência que dá negativo, o único resultado negativo, é quando a base é negativa e o expoente é um número ímpar. É o único caso que dá menos. O resto, todos dão mais, dão positivo. Então é fácil de guardar. Tá ok? O único caso que a potência, o resultado é negativo, é quando a base, a parte de baixo da potência é negativa e o expoente é um número ímpar. Beleza? Muito bem. Isso daí tudo foi que eu expliquei aí, ó, a conclusão quanto ao sinal da potência. Eu expliquei aí bonitinho escrito aí, tá? E aí citei alguns outros exemplos. Beleza? Então vamos passar.
Aí o atenção, cuidado é muito importante. Para você aplicar toda essa regra que a gente acabou de ver, de sinais, você tem que colocar a base no parênteses. Tem que associar o sinal com o número. Por exemplo, o primeiro caso, ó, eu estou ali elevando ao quadrado o número menos 3. Então tem que botar o sinal de menos associado com 3. Então fica menos 3 ao quadrado. Se eu tirar o parêntese, aí esse menos não é do 3 mais. Ele é um sinal operatório, né? Pode ser um sinal de subtração, um sinal de uma adição algébrica. Então ele não é mais, esse menos não é mais do 3. Ele está solto. O único número que está elevado ao quadrado é o 3. Tá ok? Ah, mas Reinaldo, mas o 3 pode ser escrito, nos números positivos pode ser escritos sem parênteses, ele pode ser escrito sem sinal. Então você pode colocar menos mais 3. Tu tirou o sinal do mais, do 3, vai ficar menos 3. Sem parênteses. Ok? Então cuidado. Esse sinal, quando não tem parênteses, esse sinalzinho antes aí na frente, ele é um sinal operatório, de uma operação. Eu botei até o exemplo bem direitinho para vocês. Ó. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Dá mais 9. Menos 3 sem parênteses, o menos é a operação. Olha lá, ele fica repetido, ele não está sendo elevado ao quadrado, o menos. Só o 3. 3 vezes 3, 9, continua sendo menos 9. Chamei até a atenção aí, ó. Esse sinal é um sinal operatório, não é do 3. Tá? A radiciação, vou lembrar os termos da radiciação, o símbolo se chama radical, o númerozinho que fica em cima do radical é o índice, o que fica embaixo do radical é o radicando e o resultado é raiz. Beleza? Quando o radicando é positivo, vai ter sempre a raiz, né? Lembrando que os números têm que ter a raiz exata, né? Então, raiz quadrada de mais 9, mais 3. Raiz cúbica de mais 8, mais 2. Vai ter sempre resultado, quando o radicando é positivo. Quando o radicando é negativo, aí você tem que olhar o índice, o númerozinho que fica lá em cima da raiz. Tá? Se ele for ímpar, tem a raiz. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Por quê? Porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. Ou menos 3 ao cubo dá menos 27. Quando o índice for par, aí a raiz não vai existir, ela não tem solução para os números inteiros. Por quê? Por que ela não tem solução? Tá? Porque, olha só, raiz quadrada de menos 4, por exemplo. Tá? Qual é o número que multiplicado pelo próprio número vai dar menos 4? Vai ter? Não. Por quê? Mais 2 vezes mais 2 dá mais 4? Não dá menos 4. Ah, então dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 também dá mais 4, porque menos vezes menos dá mais. Também não é menos 4. Tá? Então, não tem outro número. Não tem solução. Tá? Então, toda vez que você tiver uma raiz com índice par, pode ser raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Se o índice for um número par, tá? Essa raiz não tem solução para o nosso conjunto, para o conjunto dos números inteiros. Beleza? Ah, Reinaldo, então não tem solução só para o conjunto dos inteiros. Não vai ter para o conjunto dos racionais, que a gente vai estudar depois, né? E só vai ter solução lá no conjunto dos números complexos, lá no ensino médio, que vocês vão estudar, talvez no segundo ou terceiro ano do ensino médio, quando vocês estudarem o conjunto dos números complexos. Aí vai ter solução, só lá. Né? Para nós, tá? Isso aí não tem solução. Para o nosso, porque a gente está estudando hoje. A raiz de índice par e radicando negativo. Não tem solução para a gente. Beleza? Fazendo expressões, observe que as expressões, a gente agora faz primeiro as potências e raízes, né? E depois multiplicações e divisões.
E por último a gente faz a soma algébrica, o mais e o menos. Beleza? Até eu botei até assim nessa nuvenzinha aí, ó, para vocês se lembrarem. Tá bom? O que vocês vão fazer primeiro. Lembrando sempre, ó, quando os números, principalmente quando são negativos, eles têm que estar dando parêntese. Aí você vai fazendo as continhas, ó, menos 25 dividido por mais 5. Tá? Por que eu já botei o menos 5 sem parênteses na solução? Porque ele está sozinho, não tem outro sinal para misturar com ele na frente dele. Quando a resposta já der um número direto, que você não tenha nenhum risco de ter duplicidade de sinal, ter um outro sinal antes dele, você pode botar a resposta direto. Isso normalmente acontece quando é no início de alguma coisa, tá bom? Agora, por que o menos 8 eu tive que colocar dentro do parênteses, o resultado da potência? Porque tem o menos antes, tá vendo? Tem o menos antes do parênteses, aí eu tive que botar menos, que vem antes do parênteses, e o resultado da potência dentro do parênteses. Senão é embolar menos e menos, vai ficar 2 menos. Falta de parênteses. Toda vez que acontecer isso, de ficar sinais junto um sinal do outro, falta de parênteses no segundo número. Beleza? Se liguem nisso, tá bom? Aí tem os exercíciozinhos para vocês fazerem. Tem uns exercícios do livro, que eu botei aí a página, só tem a página 64, que tem exercício de potência. E os exercícios de raiz, eu botei os exercícios aí do lado para vocês. Por quê? Porque o nosso livro, ele não estuda radiciação de números inteiros no 7º ano. Tá bom? Só vai estudar mais na frente. E eu acho que vocês já podem aprender, porque não tem nada demais. E aí, como o livro não tem exercício, eu botei os exercícios aí para vocês fazerem. Beleza? Tentam fazer aí com calma, com paciência, um pouquinho estudando, vendo aí o resumo da matéria. Quem tem o livro, dá uma olhadinha no livro também, tá bom? Divirtam-se aí, que isso é uma diversão aí pra gente esquecer um pouquinho esse coronavírus. E Feliz Natal para vocês, um grande abraço aí em todos aí, tá bom?